E aí, peãozada, seguindo aí mais um cafezinho. E hoje eu vou contar a respeito da burnout. Eu tive burnout, né? Mas eu não vou trazer aí a parte triste, né? De estar afundado em burnout. Eu vou trazer aqui como eu saí da burnout, na verdade. Em que momento eu saí. Antes, deixa eu explicar que é difícil quando você está com algum tipo de síndrome dessa, você saber exatamente que está com ela, quando você entra e quando você sai. Então, algum tempo depois que você já está, vamos dizer assim, no estado normal, você consegue fazer uma reflexão e ver qual foi aquele marco inicial que iniciou o processo do burnout. O que deu aquele gatilho, né, para você entrar em burnout, começar a entrar. E também qual foi aquele marco do início do fim. Ou seja, quando é que você... aconteceu alguma coisa que você, estalou a sua cabeça e falou, agora eu vou sair disso aqui e começa a sair. Como eu disse, é difícil, durante o processo, você entender essas etapas, mas mais tarde, quando você faz a reflexão, sim, é fácil, mais fácil entender. Estou falando de 2014 e 2015, então já tem algum tempo eu consigo enxergar isso legal e nunca mais tive a síndrome também, né? Enfim, eu estava aí já uns 2 anos quase sem trabalhar, vivendo de renda, vivendo dos meus ganhos nas empresas porque eu tinha passado e não estava trabalhando porque eu não conseguia enxergar vontade nenhuma em trabalhar em coisas que eu já havia feito, né? Então, eu era gestor de pessoas, eu trabalhava na área comercial, com um ritmo muito pesado, muito forte de trabalho do dia a dia. E eu, quando saí daquilo, já estava em burnout, né? Eu não queria voltar para aquilo. Então, fiquei nesse limbo, né? E vamos chamar assim, todo esse processo aí de burnout. E aí, então, eu estava em casa um dia e eu estava assistindo um filme chamado O Palhaço, do Selton Mello com o Paulo José. Eu não sei se vocês já viram esse filme, quem já assistiu, mas também se assistiu provavelmente não viu com esse olhar. Como é que é o contexto dessa história? Eles são palhaços no circo, sendo que o Paulo José é um palhaço mais velho, pai do palhaço que é o Selton Mello, né? E eles têm um circo bem pobre, que viaja por interiores assim do Brasil, cidades também muito pobres e tal. E eles vão fazendo aquele, sabe, a mulher conga, a mulher barbada, essas coisas assim, sabe, o anão, tem um malabarista, um mágico e lá os 2 palhaços, que era o momento auge da apresentação deles, era do circo, né? Era a apresentação do pai e filho palhaços, né? E, enfim, e aí nessas viagens, não é dito claramente, mas você percebe que o Selton Mello começa a observar as pessoas mais ricas da cidade, né? Porque como eles viajavam cidades muito do interior, quase que todo mundo se conhecia e todo mundo ia ao circo quando ele aportava ali na cidade. Então ele começou a observar, assim, o prefeito, o filho do prefeito, né? O maior fazendeiro do local, o maior empresário do local, e ver o tipo de carro que ele tinha, casa que ele morava, a mulher que ele tinha, o tipo de mulher que ele tinha. E você, como eu te disse, é tudo, você vai percebendo pelo filme, não é dito claramente que ele está incomodado com aquilo, que ele olha para o circo dele, olha para o futuro dele e fala assim, cara, não, eu queria isso aqui, né? Eu quero ter, como ele é mais novo, mais jovem, ele queria ganhar o mundo, vamos dizer assim, né? E ele viu que o circo ali não seria bem o caminho para ele chegar ali naquelas metamodelos ali que ele estava vendo. Então, ele decide sair do circo, né? E ele fala, eu quero conseguir outras coisas e tal. E fala pro pai dele. E o pai dele fica muito triste, mas muito triste. Fica bem depressivo. E o pai dele era tipo aquele palhaço alegre, assim, aquela pessoa super alegre o tempo todo. E ele fala assim, cara, eu quero sair, eu quero conquistar, eu quero estudar. E o pai dele não fica
contra, né? Só fica triste. E aí ele começa a ficar, o personagem do Selton Mello, né? Ele começa a ficar muito incomodado, né? Porque o pai tá muito triste, porque ele tá saindo do circo, ele tá abandonando o circo, né? O projeto, vamos dizer assim, do pai. E aí ele, uma noite, vai até o pai dele e pergunta, poxa, pai, eu queria entender, diante de tanta essa pobreza, tanta essa miséria que a gente vive, como é que você vê tanta alegria em fazer isso por tantos anos? Aí o pai dele olha para ele e diz, porque o rato come queijo, o gato bebe leite e eu sou palhaço. Olha, foi um tapa de luva para mim. Na verdade, um soco de boxe, né, do Mike Tyson. Eu não tenho costume de ver filme de novo, bem raro, ou ficar voltando cenas de filme, né? Mas nesse dia eu voltei. Eu acho que eu voltei várias vezes e fiquei ali parado naquilo e pensei, meu Deus, o que eu sou? O que eu faço bem? O rato come queijo, o gato bebe leite e ele é palhaço. E eu sou o quê? E eu falei, cara, eu sou um cara de vendas. Eu sou um gestor comercial. Mas o que me incomoda? Na verdade, não me incomoda o que eu faço. Me incomoda hoje trabalhar pelo projeto dos outros. E nossa, eu demorei 3 anos para entender isso. Eu falei, cara, eu quero trabalhar no meu próprio projeto ou dentro de áreas que eu me identifique mais. E aí eu fui para a área da educação ou área da tecnologia. E no mesmo dia eu comecei a mandar meu currículo e no dia seguinte eu fui chamado para uma entrevista e na semana seguinte eu era gerente da escola que 1 ano depois eu era dono. É isso aí, peãozada. Essa história me mexe de uma maneira diferente das demais. Ela é mais impactante para mim. E agradeço aí a audiência. Seguimos para os próximos episódios. Muito obrigado mesmo por vocês estarem comigo até aqui. Grande abraço. Mão na massa, peãozada.